Pode quem diz conhecer o Evangelho temer a morte? Ou o não temor à morte é o principal resultado daquele que conhece o Evangelho? Acompanhe as respostas do Reverendo Caio Fábio a seus seguidores das redes sociais. Reverendo, pode um cristão, mesmo conhecendo a verdade da morte, ter medo dela? É claro que sim. Muita gente tem medo da morte, embora saiba que a morte não mata mais, embora saiba e creia no que Jesus disse quando afirmou: aquele que crê em mim não vê a morte, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Embora saiba que Jesus disse a um dos condenados que estavam com ele ao lado, na cruz, no Gólgota: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Embora sabendo disso tudo, tem gente que tem medo. É do morrer, não é do seu destino depois da morte. Muita gente, a maioria das pessoas, tem medo do processo. Não se prepararam para lidar com o processo. Ou foram traumatizadas na infância por razões as mais variadas. Às vezes tem a ver com sustos, claustrofobias desenvolvidas, pânicos da cultura familiar, do modo como tratam a morte, aquelas superstições todas. Tem casas de gente que creem no Evangelho, mas se você falar em morte, na mesma hora elas isolam, vira essa boca para lá, esse negócio todo. Eu vejo nas melhores famílias, eu que trato a morte com a mesma naturalidade com a qual eu trato o nascimento, morrer para mim é tão natural quanto nascer, e a morte não causa em mim por causa do Evangelho, não causa em mim por causa do Evangelho a mesma coisa que causa na maioria das pessoas. Além do que eu tive um treinamento familiar que já vinha do meu bisavô, passou para o meu avô, para o meu pai, no seio da minha casa, onde a morte foi tratada de maneira banalizada, como uma coisa mais natural, como uma planta, uma semente que abre, vira uma árvore linda, que frutifica, envelhece, apodrece e cai e morre. É um processo, só isso. Tem gente que, apesar de saber disto, e apesar de saber que o que nos aguarda em Cristo é glória eterna, é a absorção de nós mesmos em Cristo Jesus, de modo que a gente se torne semelhante a Ele, porque a morte morreu para sempre em Cristo Jesus. Eu não verei a morte, eu vou passar da morte para a vida. Mas tem gente que, apesar disso tudo, vive as suas relações fóbicas com o tema da morte. E é bom vencer isso. Eu tive a bênção também de, com 26 anos de idade, desenvolver uma fibrilação atrial que me fez ter sensação de morte por pelo menos 25 anos. E olha que antes disso eu tinha morrido várias vezes. Eu não vou contar as muitas experiências de morte que eu tive antes de me converter, porque não vale a pena. Só da fibrilação para frente, que eu ia para o hospital, era aquela sensação de morte. Eu perguntava ao médico, quais as possibilidades que eu tenho de morrer aqui agora? Ele diria, de fibrilação atrial, dessa crise, muito pouca chance. Agora, fique sabendo que a sensação que dá é a de quem está morrendo. Você está sendo treinado na sensação de morrer. Essa sensação de morrer eu tive centenas de vezes. Fui levado para UTIs. Fiquei cínico, praticamente. Eu não estou dizendo isso aqui da boca para fora. Minha mulher vai ouvir, meus filhos, minha parentela, gente que convive comigo a vida inteira e sabem que morrer para mim não é um problema nem hoje, nem amanhã, nem dia nenhum da minha vida. Dia nenhum. A morte não me abala. Eu posso sofrer a morte de gente amada, porque eu sinto saudade delas. Mas em relação a elas, quando eu penso nelas que partiram, eu penso com alegria. Elas entraram na glória eterna de Deus. Eu é que vou ficar mais um tempo, sinto saudade. Agora, quanto à minha própria morte, eu não vou morrer. Eu já passei da morte para a vida. Eu estou para além dessa temática e você pode aprender a ficar também. Você entendeu? É tudo uma questão de fé e de educação na fé. Se você tomar posse do que Jesus garante no Evangelho
e validou ressuscitando de entre os mortos, fique em paz. A morte morreu. Ela não mata mais. E você, em Cristo, já passou da morte para a vida. Olá, Caio. O que você pensa sobre os movimentos de combate à intolerância religiosa no Brasil? Da tua pergunta, eu só não gosto da palavra combate, que implica num embate, que implica em confronto, que implica numa espécie de guerra ideológica. E aí, essa palavra, eu não gosto dela para designar esse enfrentamento da prática da intolerância religiosa. A gente só tem que tomar cuidado para que, na ânsia de que não haja intolerância religiosa no nosso meio, a gente não se torne um combatente militante, agressivo, aguerrido, intolerante. É muito fácil, na luta contra a intolerância, a gente se radicalizar tanto que a gente se torne intolerante na luta contra a intolerância. Agora, não é de hoje. A luta contra a intolerância tem alguns poucos anos no Brasil. Mas eu estou praticando o enfrentamento da intolerância a minha vida inteira. Eu já me converti enfrentando a intolerância religiosa. E fui objeto de intolerância religiosa a minha vida inteira. Sou todo dia. Tanto é que intolerância religiosa eu não sinto nenhuma. O povo pode fazer o que quiserem. A minha casca é grossa, graças a Deus. Não bate, no meu escudo não penetra seta de intolerância. Eu estou para além da intolerância. Agora, eu denuncio a intolerância, mas tento fazer isso com as armas do amor. E não da intolerância contra a intolerância. Não é fogo contra fogo, não é mal contra mal. O Evangelho ensina que a gente só vence o mal com o bem. A gente vence a intolerância com a tolerância, com a prática da misericórdia, do amor, com a vergonha que a prática do amor produz no coração intolerante. A gente acachapa a intolerância, perdoando o intolerante e tratando com humanidade, apesar dele nos tratar com desumanidade. A única maneira de eu lidar com a intolerância e vencê-la é orando pelo intolerante, clamando a Deus em favor daquele que me persegue porque é intolerante, é fazendo o que Jesus mandou, perdoando os que na sua intolerância são hostis para comigo, de modo que a intolerância deles não me envenene, não me adoeça, não me impregne e não me torne idêntico a eles. Como Nietzsche disse, você fica olhando para o abismo muito tempo, ele olha de volta para você. Eu conheço um monte de gente que entrou na guerra do combate à intolerância e se tornaram pessoas insuportáveis na sua guerra contra a intolerância. Elas fazem questão de, por exemplo, provocar mal-estar nos outros com ações teatrais de tolerância religiosa filmadas só para apresentar na internet e que geram ódios variados. E eu fico me perguntando para quê? A minha tolerância religiosa é para ser praticada como Jesus mandou eu praticar tudo, como ele mandou eu praticar a oração, entrar no meu quarto, não é fazer um show anti-intolerância religiosa, combate à intolerância religiosa, passeata contra. Aí eu vou me tornando um militante radical. E à medida em que eu vou me tornando um militante radical contra a intolerância, eu vou me tornando intolerante contra a intolerância e vou ficando tão feio quanto os intolerantes, embora eu me sinta o rei da cocada preta da igualdade religiosa. Por que você, ao invés de levantar uma bandeira, não trata todo mundo com naturalidade? Eu, por exemplo, nunca peguei no pau da bandeira nenhuma, e nem vou pegar. Eu trato todo mundo com total tolerância. Ah, não é de hoje. Os que estão levantando essa bandeira hoje não tinham nem nascido, eu já tratava. Todos os pais de santo, as mães de santo, os babalorixás, eram meus amigos há muito tempo. Os rabinos, os sheiks muçulmanos, os padres católicos. Eu já me converti assim. Nunca foi uma bandeira. Para mim, o evangelho em si já é desse modo. Então, se eu levantar uma bandeira, eu já reduzo. Eu vou transformando cada bandeira, reduz. A gente bota fim com um pau e diz: isso aqui é a minha bandeira, eu defendo isso, e vai ficando do tamanho da sua defesa. Quando na realidade no Evangelho eu tenho que tratar tudo com uma naturalidade tão cheia de graça e de bondade e de espontaneidade, que quem olhe para mim veja que esse tema nem habita a minha vida.
É só olhar para mim, você vai me ver abraçando gente de batina, sem batina, doido, maluco, rasta,